Olá, meu nome é Balbino Antônio Evangelista, eu sou analista da Embrapa Pesca, Aquicultura e Sistemas Agrícolas, aqui a Embrapa em Palmas. Eu sou geógrafo, sou engenheiro agrícola e com especialização na área de agrometeorologia. Agrometeorologia é uma das ciências que integra a agronomia e tem como área de estudo essas relações entre as culturas com o solo e com o clima. E sempre voltado em elaborar estudos, gerar tecnologia para promover uma agricultura viável, sustentável e de baixo risco. É nesse sentido que eu vou conversar e falar com vocês agora sobre uma das tecnologias, uma das ferramentas importantes, estratégicas, não só para os produtores, não só para os demais integrantes da cadeia produtiva, mas também como um instrumento de política pública utilizada pelo governo há alguns anos. Então, nessa nossa apresentação, eu vou falar do zoneamento agrícola de risco climático, enquanto instrumento orientador do seguro rural brasileiro. Eu vou falar de risco na agricultura, porque esse é o tema do nosso trabalho. A gente sabe que a agricultura é uma atividade de alto risco. Vou falar dos objetivos e dos conceitos do zoneamento agrícola de risco climático. Vou falar de como o zoneamento é elaborado, quais os métodos utilizados pelos pesquisadores para gerar as informações do ZARC, e vou apresentar alguns resultados também do ZARC, bem como os benefícios, como utilizar, onde encontrar os resultados e também as melhorias encontradas, trazidas pelo uso dessa tecnologia importante. Então, falando um pouquinho de objetivos e aplicações. O ZARC ele é uma ferramenta de análise de risco que considera a variabilidade climática, entre características de solo e características das culturas. Ele permite quantificar risco para cada época de semeadura. Ele define áreas de risco, e nas áreas de baixo risco ele permite gerar um calendário de épocas ou períodos de plantio com baixo risco. Nós vamos falar bem disso um pouquinho depois. É um instrumento indireto de transferência de tecnologia com grande expansão para incluir aspectos de regionalizados, orientar o seguro, a liberação de crédito por regiões baseado nas suas características, contribui para o aumento da produção agrícola nacional e contribui também para a racionalização do crédito agrícola com redução de perdas, proteção do solo e do meio ambiente. Ou seja, o principal objetivo, na minha análise, é que o zoneamento veio para gerar renda para o agricultor. Nós vamos falar de seguro rural. Nenhum produtor vai fazer seguro rural pensando que um evento climático extremo vai causar prejuízo e ele não vai ter que pagar o seu crédito, o seu empréstimo no banco, mas ele vai trabalhar, usar a informação pensando em gerar, produzir de forma viável, sustentável e ter renda com a sua produção. Esse é o sentido. Mas dentro de uma eventualidade, se acontecer, ele estaria protegido contra o seguro, protegido pelo seguro utilizado por ele. Bom, risco na agricultura. Todos nós sabemos que a agricultura é uma atividade de alto risco. E os produtores, os demais que integram a cadeia do agro sabem disso. O risco vem das diferenças regionais, das diferenças ambientais, vem das diferenças climáticas. Sabemos que a temperatura, a chuva, a radiação, o vento e outros elementos do clima, eles acontecem de uma forma não homogênea em todo o território. Isso é muito variável, de difícil previsão, e nesse sentido que a agrometeorologia tem uma missão importantíssima: levantar, organizar informação, desenvolver conhecimento, desenvolver tecnologia com o objetivo de reduzir os riscos da agricultura. Então, mas o ZARC ele vem também para atender uma demanda do seguro agrícola. Ele orienta o Proagro, que é o seguro do Ministério da Agricultura, ele orienta o Proagro Mais, que é o seguro da agricultura familiar, e ele também orienta o programa de subvenção ao prêmio, que é o programa de subvenção ao seguro rural privado.
Todas essas informações nós vamos conversar com um pouquinho mais de detalhe. O histórico impacto. Até na safra de 96, 97, o zoneamento não era utilizado como orientador para o seguro rural. Existia um déficit anual médio aí de em torno de 150 milhões de dólares, que era o prejuízo que o governo tinha com essa atividade do seguro, porque não existia nenhum instrumento que orientasse sobre riscos, sobre época de semeadura, que pudesse subsidiar essa política do governo, e o Proagro, na época, apresentava alta sinistralidade, era deficitário, por isso, por uma série de coisas também, gerava condições favoráveis para fraudes, e nesses eventos de perda, a seca e a chuva era responsável por mais ou menos 95% dos pedidos de cobertura ou dos pedidos de indenização das lavouras. A partir de 96, 97, o Proagro o ZARC passa a ser o orientador desse programa da política pública do governo, orientando quais são as regiões de baixo risco, quais as melhores épocas de plantio de cada cultura, e assim reduzir o risco e contribuir para a produção agrícola nacional. Como é que o ZARC é elaborado? Tem uma metodologias, essa metodologia é adaptada para cada região, já que eu disse para vocês que as diferentes regiões são variáveis, muda o clima, muda o relevo, muda o ambiente, solo, e aí ela precisa ser adaptada para cada região. No início do estudo, a gente tem que definir qual é a cultura, e a cultura normalmente ela é demandada pelo Ministério da Agricultura. Hoje nós trabalhamos já com em torno de 34 culturas, já feito o estudo de risco climático e repassado para o Ministério da Agricultura, que por sua vez repassa para o Banco Central, tornar isso oficial, tornar público e passar a orientar aqueles que financiam as lavouras e também os produtores de uma forma geral, porque é um instrumento que pode ser orientado por cada um. Definir para cada cultura, já como elas têm comportamentos fisiológicos, genéticos diferentes, esses riscos eles têm que ser orientados para cada cultura. A partir daí passa a se levantar, organizar, tratar os dados climáticos, os dados de solo. Eu vou mostrar com detalhe para vocês. Essas informações organizadas, elas passam a ser inseridas em um modelo de quantificação de risco, modelo agrometeorológico, que relaciona os dados de solo, de clima e de planta para definir as áreas de risco e gerar os relatórios finais, determina os parâmetros das culturas. No final, esses resultados gerados eles passam para um sistema de informações espaciais que transforma essas informações pontuais em mapas de risco. Tá? Eu vou mostrar os resultados depois para vocês. Os riscos relevantes, nós podemos falar de deficiência hídrica, veranico, seca, responde a praticamente 15% de todas as ocorrências de perda da lavoura. Excedente hídrico, chuva na colheita, é um outro risco relevante que o estudo precisa abordar. Temperaturas extremas, aí nós estamos falando de temperaturas máximas, temperaturas mínimas e também estamos falando de horas de frio e de geada. Tudo isso são eventos. Se nós somarmos seca, geada, chuva na colheita, calor excedente, seca, excedente hídrico, chuva na colheita, granizo e vento, nós teríamos em torno de acima de 20% de risco que incorrem na produção agrícola, sendo que a seca e geada são os dois principais, como vocês podem observar aqui na minha apresentação. Geada 15, a frequência de 15, em segundo lugar vem a seca com a frequência de 15% de ocorrência, geada com 10%, e no final, multirrisco, a soma de todos os eventos climáticos que podem causar prejuízo na lavoura, chega em torno acima de 20%, como eu disse para vocês.
Mas outros fatores não climáticos também são utilizados no zoneamento de risco climático. Entre eles, nós vamos falar do zoneamento ecológico econômico. O zoneamento define as áreas de produção agrícola, de aptidão, e nós temos que respeitar onde os estados que têm zoneamento ecológico econômico, nós temos que usar somente aquelas áreas indicadas por esse documento oficial do governo, que orienta, disciplina o uso da terra. Respeitamos também o vazio sanitário, não indicamos zoneamento para dar comerciais, para produção de grãos, produção de alimento, produção de energia para as áreas onde o vazio sanitário não recomenda. Nós seguimos a legislação. Outros relevo, orografia, estimadores espaciais são meios também que nós utilizamos para gerar os estudos. Outra, como eu falei para vocês, a agrometeorologia, ela relaciona as variáveis, os parâmetros do clima, do solo e da cultura. Eu vou falar de cada variável, de cada parâmetro e como é que a gente trabalha. No clima eu vou falar dos elementos e dos fatores. O solo, para a agrometeorologia, ele funciona como um armazenador de água. Então, a gente se interessa muito aqui pela característica físico-hídrica do solo. Quanto de água esse solo pode armazenar e disponibilizar para a planta. E na planta a gente precisa também conhecer os seus aspectos fisiológicos e ecofisiológicos. Solo, a gente, para trabalhar, vocês sabem que existe uma infinidade de tipos e classes de solo. Não daria para fazer um zoneamento e gerar uma ferramenta pública com essa variabilidade toda, porque o trabalho ficaria de difícil operacionalização. Então, uma das estratégias da equipe foi classificar esse solo por textura, agrupar esse solo por textura. E nós agrupamos os solos de texturas, nós chamamos de solo tipo 1, aqueles solos que têm um comportamento, uma textura arenosa. Esses solos têm um teor de argila entre 10% e 15%, portanto, tem bastante areia, tem bastante cascalho, é o que predomina nesses solos, e, portanto, uma baixa capacidade de retenção de água. Os solos tipo 2 foram aqueles, a gente agrupou os solos de textura média, com a média capacidade de retenção de água. E aqui tem os números que vocês podem observar, seria em torno aí de 1,1 milímetro por centímetro de solo. E um teor de argila variando aí entre 15% e 35%. E esses solos, essas duas primeiras classes de solos, nós sabemos que predominam aqui no estado do Tocantins. E os solos de textura argilosa, são aqueles solos com alta capacidade de retenção de água, acima de 1,5 milímetro de água por centímetro do solo, com teor de argila superior a 35%. No final, nós vamos falar que essas informações precisam e vão ser aperfeiçoadas para a gente fazer o melhor uso dessas informações de solo. Mas para o zoneamento, os solos estão agrupados dessa forma. No aspecto do solo, como eu disse para vocês, o solo tipo 1, uma média de 0,7 milímetro por centímetro, o solo tipo 2 armazenando em média 1,1 milímetro de água por centímetro de solo, e o solo tipo 3 acima de 1,5 milímetro. Mas é importante também a gente considerar a profundidade desses solos, se eles permitem que o sistema radicular desenvolva, porque a partir da profundidade desse solo é que nós vamos calcular a capacidade máxima ou a reserva útil máxima desses solos, para cada grupo de solo, considerando, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, a profundidade do sistema radicular também. Então, para a agrometeorologia, para o balanço hídrico da cultura, nós precisamos calcular a reserva de água, considerando a profundidade do sistema radicular, e é variável para cada tipo de cultura. Então, essa análise nós temos que fazer. Do clima, nós trabalhamos nesse momento em torno de 3.575 postos meteorológicos, com uma série de dados variando aí de 15 a 30 anos de dados diários. E aqui vocês veem o mapa do Brasil com essa distribuição dos postos, principalmente postos pluviométricos, já que a chuva é o principal fator que causa prejuízo para as lavouras. E para cada estação, para cada posto desse, nós calculamos também a perda da água por evaporação ou por evapotranspiração. E para isso nós coletamos todos esses dados medidos e disponibilizados pela Agência Nacional de Água, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, pelas demais instituições que trabalham com clima no Brasil inteiro. Então, o trabalho é de organizar, sistematizar e analisar e utilizar essas informações no ZARC.
A perda de água por evapotranspiração é uma informação muito importante, ela precisou ser calculada, avaliada, analisada para todas as regiões do Brasil, como vocês estão utilizando aí. É um método que ele é aplicado, existem vários métodos estimativos da evapotranspiração, e cada método se adequa às diferentes regiões, mas nós tivemos que fazer uma análise, uma padronização e gerar informação para todos os pontos do Brasil, conforme vocês estão visualizando aí na tela. Tá certo? Da cultura, nós precisamos conhecer a cultura e a pesquisa gera informações, e nós só temos que buscar, levantar e gerar mais projetos de pesquisa para entender melhor essa relação da cultura com o clima e com o solo. Então, nós temos que conhecer os parâmetros da cultura. Sistema radicular, a profundidade do sistema radicular é variável. Nós precisamos conhecer o consumo de água dessa cultura durante toda a sua fase de crescimento. Nós precisamos conhecer o ciclo e a duração média do ciclo, a duração média das fases fenológicas. Nesses slides aqui fica mais fácil vocês entenderem isso. A fase 1, que é a fase de plantio e emergência, quanto dura isso em média. Aqui embaixo nós temos que ela dura em média 10 a 15 dias. A fase 2, em torno de 35 dias, que é crescimento vegetativo. A fase 3, em torno de 30 dias, para os ciclos precoces, para o grupo dos ciclos precoces. E a última fase, que é florescimento e enchimento de grãos, durando aí aproximadamente 25 dias. Ou seja, aqui vocês podem ver que nós precisamos entender a duração do ciclo e das fases para os grupos precoces, para os grupos médios e para os grupos tardios. São informações importantes para se trabalhar o risco climático nas lavouras. E esse gráfico aqui mostra para vocês o consumo de água das plantas. Cada planta tem um consumo diferente do outro, em função das suas características genéticas, em função das suas características ecofisiológicas. E essas informações nós buscamos na pesquisa, nós geramos para alimentar os modelos e gerar resultados mais confiáveis, com menor incerteza. Então, isso nós chamamos de coeficiente da cultura, que nada mais é do que são índices que expressam o consumo de água dessas lavouras. Bom, todas essas informações a gente joga isso no modelo que nós chamamos de Sistema de Análise Regional dos Riscos Climáticos. São ferramentas da modelagem agrometeorológica, onde essas informações de solo, clima e plantas são inseridas no modelo. Geramos várias simulações de plantio considerando as variáveis de solo, as variáveis de planta e as diferentes épocas de semeadura. Geramos esse resultado, usamos os sistemas de informações geográficas e apresentamos resultados em forma de mapas de risco, que é o que vocês estão vendo aí. O azul são áreas de baixo risco e o vermelho são as áreas de alto risco, mas eu vou explicar isso com mais detalhe. Temos uma plataforma de análise e de visualização desses dados que são utilizados para verificar a eficiência, a eficácia e a precisão dessas informações que nós geramos. Como eu falei para vocês, esses modelos permitem simulação. E simulação significa combinar os diferentes parâmetros que nós estamos trabalhando. Eu escolho a cultura, e aqui vocês estão vendo a soja e o milho. Nós estamos trabalhando hoje com em torno de 34 culturas. Definimos qual é o ciclo, se é precoce, se é médio, se é tardio. Definimos o tipo de solo, se é arenoso, se é médio ou se é argiloso. Fazemos essas simulações de plantio para período de 10 dias durante o primeiro decêndio, que é 1º a 10 de janeiro, até o decêndio 36, que é 21 a 31 de dezembro, e definimos também os níveis de risco. O Ministério no início dos nossos trabalhos, exigia mapas, épocas de plantio, com risco máximo de 20%. Hoje nós avançamos e estamos entregando para o Ministério épocas de semeadura por cultura, por ciclo e por tipo de solo com 20%, com 30%, 40%, e se o Ministério achar prudente, entregamos para ele estudos com risco de até 50% de perda de rendimento das lavouras em função dessas variabilidades climáticas e ambientais. Combinando tudo isso aí que eu mostrei para vocês, a gente poderia ter 2.592 mapas de risco climático, considerando aqui 2 culturas. Mas no final a gente transforma isso tudo em mapas, transformamos os mapas em tabelas e fica fácil a consulta e fácil a visualização.
Desse modelo, como a chuva é o principal parâmetro que a gente avalia, principalmente é se dependendo da cultura, do solo, da época de plantio, se a cultura passou ou não por necessidade de água, se ela teve veranico, se esse veranico foi forte o suficiente para causar prejuízo. E essa variável de saída do modelo a gente chama de índice de satisfação da necessidade de água, que é uma relação, que é um balanço hídrico da cultura, onde a gente avalia a evapotranspiração real, o quanto é que a água teve de disponível durante todo o ciclo, essa linha tracejada em azul que vocês estão vendo aqui. Se tem chuva, a planta está bem servida de água. Se tem veranico, o solo resseca, a planta extrai a água do solo e ela pode passar por um estresse, são esses pontos mais baixos da curva. E essa curva em verde é a demanda natural da cultura que ela precisa durante todo o seu ciclo, só que isso é variável e essa evapotranspiração real é que vai dizer se a planta foi penalizada ou não por falta de água. E aqui embaixo a gente tem nessa linha vermelha a capacidade máxima do solo armazenar água. Isso aqui seria um solo recebendo água em quantidade, em distribuição ideal. Seria ali onde a planta teria o solo estaria ofertando para a planta toda a água que ela necessita. E essa linha tracejada é resultado dos veranicos, das secas, onde o solo não tem mais a oferta máxima de água para a planta. Então, esse índice é um dos principais índices que a gente avalia para o estudo do zoneamento. Ele é gerado para a fase 1, que é a fase de plantio e de emergência, que a gente acha que é uma das fases críticas para semear e para a planta desenvolver, precisa ter água. Esse índice de satisfação de água maior que 0,6 significa que pelo menos 60% da capacidade de água do solo precisa ser atendida. E a outra fase crítica que a gente analisa é o florescimento e frutificação, que é a fase reprodutiva das culturas. Aqui é a fase mais importante que a gente tem que dar uma atenção maior. Você pode plantar, a planta pode desenvolver bem, quando chega na fase produtiva de florescimento e enchimento de grãos, se não tem água, você pode perder 100% da sua lavoura. E no final a gente não avalia porque se vem sol, o ciclo até produz melhor e com os grãos com padrão de qualidade elevado. Nesse caso, nesse exemplo, esse índice para o milho ele tem que ser acima de 0,5, pelo menos metade da necessidade de água atendida, isso aqui é para o milho safrinha, ou 0,55 quando é o milho sequeiro. Então a exigência por água é maior para o milho sequeiro. E no caso da soja, também é um exemplo, esse índice ele precisa ser maior que 0,6 e essa oferta de água acima de 0,6 ela tem que acontecer em pelo menos 80 ou 70 ou 60% dos anos analisados daquela série histórica que eu falei para vocês, que é de 20, em torno de 20 a 30 anos de dados que a gente analisa. E aqui é um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho aqui um exemplo de 20 anos daquele ISNA sendo gerado. Essa linha é o critério de corte, o ISNA tem que ser acima dessa linha para a planta não sofrer penalização e ela não perder rendimento. Nesse exemplo aqui, em 20 anos, só 3 anos que o ISNA foi abaixo do limite estabelecido, onde a planta sofreu estresse e teve sua produção penalizada. Nesse caso, 3 anos em cada 20, a gente diz que o risco é de 15%. Nesse segundo exemplo aqui, são 20 anos de ISNA gerado para cada cenário daquele simulado, a gente avalia. São 6 anos onde o ISNA foi abaixo da linha de corte, foram anos secos, e na chuva, no seu volume, na sua distribuição, não foi capaz de suprir a planta na sua necessidade máxima de água. Então, são 6 anos de perda em 20, então esse risco é de 30%. Se fosse até 50%, a gente falaria que seria apto. Mas aqui a gente quantifica o risco. Quando eu digo que é 3 em cada 20, o risco é de 15% de perda. Quando eu acerto 14 em cada 20, o prejuízo seria em 6 anos, eu tenho um risco máximo aí de 30%. É assim que a gente faz a contabilidade, de uma forma bem simples, como é que a gente avalia o risco e quantifica e gera os mapas com risco quantificado.
E qual o resultado disso? Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um exemplo de uma saída daquelas simulações onde eu defino o solo, defino a cultura, defino o ciclo da cultura, defino uma data de plantio e me gera um resultado onde eu tenho aqui o azul, as áreas de baixo risco, com 20% de chance, somente 20% de chance de perda na agricultura por um evento climático. Essas áreas em verde, 30% de risco, e as áreas em laranja, 40% de risco, e o restante da região aqui, um risco acima de 40%. Então, depois nós traduzimos isso e passamos por uma planilha que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar resultado aqui real para o estado do Tocantins. Esse exemplo aqui mostra a soja precoce, sendo semeada num solo de textura média, que a gente chama de solo tipo 2, plantada no período de 11 a 20 de outubro, que é o início da estação chuvosa. E você vê que mesmo nesse período aqui, de 11 a 20 de outubro, nem todo o estado do Tocantins apresenta baixo risco. Essa parte em azul, 20% de risco, a parte verde em 30%, a parte laranja em 40% de risco, e ainda tem aquela região lá do Bico do Papagaio, que o risco está acima de 40%, portanto, o zoneamento não recomenda plantio nessa data para esse estado. Um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês é o do milho safrinha aqui no Tocantins. Esse exemplo aqui mostra o plantio no final de fevereiro, de 21 a 28 de fevereiro, um milho plantado no solo de textura média, onde vocês podem observar que o sul do estado do Tocantins apresenta alto risco, e na medida que, no sentido que você sai do sul para o norte, você vê aqui a parte laranja, o risco é de 40% de perda do milho safrinha, depois chegando a 30% e finalmente aqui na parte mais central e centro-norte do estado, um risco de 20%. Ou seja, esses dados vão alimentar as tabelas que nós passamos para vocês. Um outro exemplo bem crítico é o consórcio milho braquiária, que é um outro zoneamento que foi publicado ano passado, que está disponível. Essa é uma situação crítica que eu vou mostrar para vocês. Plantar o milho braquiária de ciclo médio num solo de textura argilosa, que são os solos que armazenam mais água, nesse período de 1 a 10 de março, somente essa região do Bico do Papagaio aqui que apresenta um risco, e esse risco ainda é considerável, é um risco de 40%. No resto do estado não se recomenda plantio do milho consorciado, porque o risco de plantio é grande. Ou seja, mas se plantar no início de fevereiro até final de fevereiro, provavelmente boa parte do estado vai ser indicado pelo zoneamento de risco climático. Então esse é um exemplo bem clássico. Esse resultado, quando ele é gerado pela equipe técnica, ele precisa passar por uma etapa de validação. E essa etapa de validação, nós reunimos o público externo, aqueles que conhecem a realidade do campo. Os técnicos da Secretaria de Agricultura, os técnicos da Emater, da Extensão Rural, as federações de agricultura, as cooperativas, produtores, bancos, financiadores e as seguradoras. Apresentamos essa metodologia, entregamos resultado e perguntamos para eles: vocês conhecem a realidade do campo da sua região, do seu estado? Esse zoneamento está coerente ou não? Se eles disserem que está coerente, nós mandamos para o Ministério publicar, tornar oficial, e se eles disserem que não, nós vamos reavaliar para verificar se realmente aquela observação deles faz sentido, usamos dados técnicos para avaliar, e se necessário fazemos ajustes e encaminhamos para validação. E como é que se usa o zoneamento de risco climático hoje? Não só o banco, não só os financiadores, não só o governo, mas o ZARC é disponibilizado para toda a cadeia, para todos os integrantes da cadeia. Então o produtor pode chegar nos sites do banco, nos sites do Ministério, em outros sites e fazer essa consulta. Mas o que o agricultor vai ver? Ele vai ver um resultado dessa forma aqui. Ele não vai ver mapas como eu mostrei para vocês. Nós passamos pelo mapa, mas é nosso dever traduzir isso em tabela. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, o milho nos municípios de Porto Nacional, Pedro Afonso, Santa Rosa do Tocantins, Campos Lindos, cultivando milho safrinha, em solo arenoso, em solo médio, em solo argiloso, tem uma janela de plantio.
Se for Porto Nacional plantando no solo arenoso, as datas de plantio do milho safrinha com 20% de risco vai desde 1º de janeiro até 20 de fevereiro. Se ele plantar em meados de fevereiro, esse risco aumenta para 30%. E se ele plantar no final, na última janela de fevereiro, esse risco já vai para 40%. E vocês veem que se ele cultivar num solo de textura média, ele pode cultivar até o final de fevereiro, mas já com risco menor no solo de textura média. Enquanto no solo de textura argilosa, esse plantio pode chegar até a primeira janela, os primeiros 10 dias de março, mas com um risco aqui de 30%. Vocês veem que muda o solo, muda a região, muda a cultura, a janela de plantio ela é variável. Se você for plantar em Campos Lindos, essa janela ela é um pouco mais curta, mas pode chegar até a primeira janela de maio com risco de 40% para um solo de textura argilosa. E aqui embaixo é o mesmo exemplo, só que para cultivares de ciclo médio. Muda o ciclo, muda o risco, muda o solo, muda o risco. Por isso nós temos que avaliar todas essas condições. Esse aqui é um exemplo de como o dado é apresentado e entregue no Ministério da Agricultura para ser publicado. É uma tabela onde o produtor vai consultar o seu município, vai consultar o tipo de solo que melhor representa a sua propriedade, vai verificar o ciclo daquela cultivar que ele quer plantar, e aí ele tem a sua janela de plantio indicada. Um outro exemplo é o da soja no Tocantins, cultivada aí na primeira janela de outubro até dezembro. Vocês veem que o plantio da soja, nesses mesmos municípios, se ele começar no 1º a 10 de outubro, o risco é variável. Em Porto Nacional, se você for plantar na primeira janela de outubro no solo arenoso, o risco é de 40%, enquanto no solo de textura média e argiloso esse risco cai para 30%. Em Pedro Afonso, o mesmo comportamento, mas se você for para Santa Rosa, não recomenda plantio na primeira janela de outubro, só começaria a partir do dia 11 de outubro e ainda com risco relativamente elevado, de 30% a 40%, dependendo do tipo de solo. E aí você tem o resto da janela, onde se pode cultivar, pode se plantar com risco menor, com risco de até 20% somente. Então, e qual é o benefício do ZARC hoje? O ZARC, ele causa um impacto muito positivo, não só para o governo, mas para todos os produtores. É sabido que o Brasil perde em torno de 11 bilhões por ano só devido a riscos extremos. E não é só uma condição do Brasil, isso acontece em países onde o risco chega de 33% até 60%. No Brasil, isso varia entre 15% até 75%, dependendo da região. Mas o zoneamento de risco climático hoje ele representa 1,5 bilhões em perdas evitadas do Proagro, que é o seguro, e considerando o valor da produção e ganho indireto da produtividade, o impacto positivo do ZARC pode chegar de 6 a 10 bilhões. Esses são os dados gerados pelo relatório de impacto da Embrapa. Mostra de números de quanto o zoneamento é uma ferramenta viável e que causa um impacto positivo. Nós vamos passar um pouquinho mostrando o quanto o zoneamento contribui para reduzir risco e contribuir com renda. Essa parte vermelha são o plantio aqui do algodão sem o zoneamento de risco climático, a perda chegando a 21%. Com o zoneamento, ela cai para 5%. No caso do arroz, sem o zoneamento, 9,1%, com o zoneamento, cai para 6,7%. O feijão é o que tem maior impacto relativo aqui, em torno de 21,5%, se plantado fora das janelas do zoneamento, sem seguir o zoneamento. Com o zoneamento, essa perda cai para 4,6%. No caso do milho, que é importante aqui no estado, sem o zoneamento, a perda seria em 9,7%, caindo para 4% usando o zoneamento. Ou seja, a soja é uma cultura altamente tecnificada, logicamente com muito conhecimento, muita tecnologia, o risco também é reduzido, mas sem o zoneamento fica em 2,2, caindo para 0,6 se seguirem as orientações do zoneamento de risco climático. Então isso aqui mostra aí uma economia aí, bem grande, tanto para o Proagro, quanto o impacto positivo na produção agrícola nacional. Tá certo?
com o zoneamento, sem o zoneamento, um prejuízo de 2,14 bilhões, com o zoneamento, uma perda aí média de caindo para 2,69, esse prejuízo aí seria muito reduzido. E onde consultar o zoneamento? O zoneamento ele é disponibilizado no site do Ministério da Agricultura. Você pode escolher, entrar no site, escolher, e lá tem as portarias oficializadas pelo Banco Central, mas tem uma área de consulta onde você pode acessar, seleciona o ano safra, seleciona a cultura, seleciona o solo, seleciona o estado, e você pode selecionar até o município, e você gera uma tabela tipo aquela que eu mostrei para vocês, definindo as janelas e o risco de plantio naquela janela. E aqui também tem um aplicativo desenvolvido pela Embrapa, que chama Zarc Plantio Certo, que ela é feita na plataforma Android, ainda não tem para o iPhone. Com esse aplicativo você escolhe o município onde você está, onde está a sua propriedade, você escolhe a cultura, você escolhe o solo e o ciclo, e ele te mostra a janela de plantio e os riscos de se plantar em cada data, em cada decêndio daqueles que eu mostrei para vocês. O Agritempo também é um site, é um sistema de monitoramento agrometeorológico da Embrapa. Além das informações de previsão de tempo, o zoneamento é apresentado lá. E é importante que eu diga para vocês, o zoneamento ele é baseado numa série climática. Ele diz, baseado no risco, na probabilidade de análise em cima de dados de 30 anos, ele diz como foi no passado e como você deve se preparar para plantar no futuro. Mas seguindo a janela do zoneamento e plantando na data certa, é importante que vocês continuem avaliando as condições de tempo e de clima. E para isso tem vários portais colocando essa informação importante para vocês verem a previsão de chuva, a previsão de ocorrer seca, veranico, e com isso vocês adotarem os procedimentos para a proteção das lavouras e redução de risco. Essas informações estão no portal da agrometeorologia aqui, que é gerado pela parceria da CEAGRO, o CIMETO com a Unitins. É importante, o professor Cabral divulga essas informações semanalmente, é importante fazer essa consulta. A previsão de tempo para monitoramento das lavouras também pode ser obtida lá no Centro de Previsão de Tempo e Estudo Climático, que é o CPTEC, ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é o INPE. Aqui embaixo tem o link para acessar essas informações. Tem o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o órgão oficial do governo para tratar das questões relacionadas a clima, previsão de tempo, também deve ser consultado para monitorar as lavouras. E para finalizar, vamos falar de melhorias futuras. O Zarc já está na sua condição ideal? Não. O Zarc, a gente sempre diz que é uma ferramenta importante, dinâmica, mas ela precisa passar por aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento pode ser no uso e no conhecimento, no uso das informações de solo. Lembra que eu falei para vocês que nós trabalhamos com 3 classes de solo. Nós podemos aperfeiçoar essas informações e trabalhar com mais classes de solo, para representar os diferentes comportamentos físico-hídricos dos solos brasileiros. Devemos também adotar o conceito de manejo. Para cada tipo de solo, se ele é bem manejado, reduz o risco de perda, por exemplo, por deficiência hídrica. Então, precisamos avançar, definir diferentes manejos para diferentes classes de solo e, assim, estabelecer cenário de risco mais amplos, que permite adequar cada localidade ou cada propriedade do Brasil. E nós precisamos avançar também para oferecer dados para que permita que o governo possa avançar no seguro rural e oferecer seguro por produtividade. E esse o risco por produtividade seria um avanço importante, já que hoje nós trabalhamos com o conceito de produtividade potencial. E aqui nós podemos falar em produtividade atingível, produtividade alcançável, e o produtor poderia ter um seguro baseado em altas produtividades. Ou seja, se ele perder produtividade, ele seria amparado por um seguro rural. E outras são fazer Zarc para sistemas integrados, sistemas de produção integrados. E aí nós já começamos com o consórcio milho braquiária, mas precisamos avançar e gerar informações para outros sistemas de produção integradas também.
Esse é um outro avanço importante que nós podemos ofertar para o Ministério e para a cadeia produtiva do agro também. Bem, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar à disposição. Aqui vocês têm o meu e-mail, vocês têm o meu telefone, vocês têm o link para o nosso sistema de atendimento ao cidadão, que é o nosso SAC. Foi um prazer conversar com vocês, eu fico à disposição. E aqui tem uma frase importante aqui que eu destaquei, que é um provérbio chinês que diz que a humanidade, apesar de algumas grandes realizações, só chegou até aqui graças a alguns centímetros do solo e ao fato de que chove. Aqui a gente consegue entender a importância do conhecimento dessa relação entre as culturas, entre as lavouras, e o solo e o clima, buscando produtividades viáveis, sustentáveis e com baixo risco. E é isso que a gente tem trabalhado e vamos continuar trabalhando. Obrigado a todos e até a próxima. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.